Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Como reproduzir suculentas mesmo em épocas críticas através da poda radical? Esse é o tema do vídeo, de hoje e o assunto que eu escolhi para falar com vocês nesse vídeo, me baseando na experiência que eu estou tendo aqui nesse recomeço com as minhas suculentas no fundo do meu quintal. Antes, quero explicar a todos vocês por que eu considero que estamos vivendo em períodos críticos. Em primeiro lugar, vamos considerar o clima. O clima aqui no norte de Minas Gerais, em especial na minha cidade, está muito quente nessa época do ano. Chove pouco ou quase nenhuma chuva e o sol está escaldante. Madrugadas frias, muitos ventos. No entanto, o sol predomina em grande parte do dia e num calor abrasador. Por isso, tempos críticos. O segundo lugar que eu considero crítico também é a condição aqui do meu jardim. Venho de uma época difícil, onde deixei várias vezes de gravar vídeos para o canal. Por motivos de força maior, deixei de gravar, fiquei muito tempo afastado e, enquanto isso, não pude também estar cuidando adequadamente das minhas plantinhas. E conforme todos sabem que tivemos um calor no Brasil inteiro ano passado, que foi assim terrível para as plantações. E aqui no meu jardim de suculentas, no fundo do meu quintal, não foi diferente. Então elas sofreram muito e sofreram bem num período em que eu não estava podendo dar o apoio suficiente que elas necessitavam tanto. Por isso considero tempos críticos. E daí? O que fazer? Como conseguir reproduzir suculentas, mesmo em tempos críticos, através da poda radical? Vou contar a minha experiência e espero que sirvam de dicas para que vocês entendam como fiz para mim conseguir recuperar e, de certa forma, passar a reproduzir suculentas, através dessa poda tão importante que eu fiz. Inclusive, essas plantinhas que eu estou mostrando para vocês, todas essas mudinhas estão em plena recuperação, exatamente porque fiz essa poda num tempo hábil, num tempo que foi necessário para que eu pudesse estar recuperando as minhas suculentas. E assim se deu. Elas estão aqui sendo recuperadas. E isso porque eu fiz essa poda drástica tão importante. E todas essas suculentas que vocês estão vendo nesse momento são mudinhas. Mudinhas que foram feitas através dessa poda drástica tão importante que eu mencionei. E vou mostrar para vocês como fiz. E também qual a técnica que eu usei, coisas bem simples, para que os troncos que eu retirei essas plantinhas, essas mudinhas, os tronquinhos passassem a reproduzir mesmo em tempos críticos, que era de frio intenso, estamos ainda no final do inverno, mas também com sol muito quente durante os dias. Madrugadas geladas aqui na minha cidade. Ao voltar ao processo de recuperação, eu notei que as minhas suculentas estavam assim, só nas pontinhas. Olha o senécio, que horror! As suculentas estavam quase que perdendo totalmente as estruturas, Estavam morrendo mesmo. Os vasos estavam assim, vazios, muitos tinham sido desfeitos. E aí eu tive que tomar uma decisão. Aproveitar que eu estava me recuperando, graças a Deus, e tomei uma decisão. Então, aí que eu comecei a pensar em fazer poda para recuperar as pontinhas, de muitas suculentas que vocês já notaram que eu já fiz esse processo e deu certo, tá dando certo.
Aqueles vasos ali, 5 deles, são vasos bem grandes, bem profundos, 3 profundos e 2 rasos. E eles estavam assim, estavam não, ainda estão bem, né, bem estragados, os arranjos acabaram. No entanto, estou me programando para em breve vir fazer esses arranjos aqui, ó, todos junto com vocês. Aí, nesses vasos tinha bastante suculentas gigantes, mas por causa do tempo que elas ficaram sem cuidados, elas estavam assim, ó, bem diminuídas, com o caule bem grandão. Algumas secaram, como vocês podem ver aqui, olha. Haste floral de calanchões seca, vejam, olha aí, ó. Tudo isso são resquícios de um jardim abandonado. Olha esse senécio aqui, bem seco. Então, gente, o que era necessário fazer com urgência? Fazer uma poda radical para recuperar as suculentas em tempo crítico, né? Agora eu vou mostrar para vocês os toquinhos e o resultado dessa poda drástica, mesmo nesse tempo, e o que eu fiz para que elas pudessem recuperar, de modo a já estar mostrando sinais de brotações, o que me deu uma alegria. Iniciando por esse aqui. Aqui nesse tronquinho tinha uma suculenta gigante, estava bem linda e colorida. Não começou a brotar ainda, mas eu fiz essa poda drástica e recuperei a pontinha, né? Que nós, que cultivamos suculentas, costumamos chamar de cabeça, a cabeça da planta. Aqui tem alguns tronquinhos que, olhem, talvez nem se recuperem. Eu peguei neles, estão bem firmes. Ainda estão bem firmes aqui, ó, a estrutura dele. Então, não posso dizer, não vai funcionar. Quem sabe, né? Comece aí a aparecer uma brotação. Mas, essa semana, eu tive uma alegria de ver que vários desses tronquinhos estão, sim, recuperando forças e começou o processo de brotação. Mesmo na época crítica em que nós estamos vivendo aqui, né, na minha cidade, com o calor intenso dos dias e o frio, né? É bem frio à noite. Olha que brotação linda. Então, esse tronquinho aqui tinha uma suculenta gigante. E olha só que lindeza. Ela tá vindo, né? Ele está vindo brotações por todos os lados. Então, nesse mesmo vaso, nós já temos um resultado positivo dessa poda drástica aqui e agora, mais recentemente, nesse aqui. O que é gratificante saber que você tomou uma decisão de fazer uma poda drástica e não eliminar de vez, né? Eu não retirei essas pontas de tronco. Eu retirei a pontinha da suculenta, coloquei lá no vaso, já replantei e mostrei para vocês, inclusive no início desse vídeo. E não retirei do vaso, mesmo estando aqui do lado do sol pleno, muito quente, a tarde toda, eu não retirei do vaso. Permaneceu plantadas as pontas, né, os troncos das suculentas e o resultado já está aqui. Vou mostrar mais algumas que já estão brotando e depois vou falar com vocês em seguida o que eu fiz para que estimulasse essa brotação, mesmo aqui, nesse clima que tá difícil e com o sol quente do jeito que tá aqui na minha cidade. Nesse outro vaso aqui, que fica do mesmo lado, né, do sol pleno, essa aqui está também com uma brotação maravilhosa. Chega a estar rosada, olha. Eu não me lembro qual é essa gibiflora que estava plantada aqui. Mas eu acredito que vão vingar bastante suculentas, bastante mudinhas, né, gente, aqui. Então, também deu certo. E hoje eu percebi que, olha só que lindeza. Esse tronco aqui, ele estava assim com a característica
bem difícil, né? Parecia que tinha ficado lenhoso e eu acreditava que não ia brotar. No entanto, note uma brotação ali e aqui, se vocês observarem aqui no fundo, ó, tem mais uma brotação. Então, mais um resultado positivo por eu ter deixado os tronquinhos que eu fiz a poda drástica aí, plantadinhos, né? Nos lugares que estão. Vamos ver aqui se tá tendo brotação. Talvez ainda não, olha. Mas eles estão firmes, então eu acredito que vale a pena a gente esperar mais um pouco para ver se vem brotações, né, ainda nesses tronquinhos aqui. Olha esse aqui. Também está bem firme. Então, eu não vou retirar. Eu vou continuar confiante e continuar fazendo, né, o mesmo procedimento que eu tenho feito para que eles brotem. Já do lado aqui, note que lindeza, olha que lindeza. Esse tronco também está cheio de brotações. Resultado dessa poda drástica, essas suculentas estão respondendo muito bem ao tratamento que eu fiz, né? Que eu dei a elas. Bom, o que eu fiz para poder estimular a brotação, mesmo nesse tempo quente, né? Com as noites geladas, igual nós estamos tendo aqui. Primeiro lugar, eu fiz a poda. Segundo lugar, eu comecei um processo de rega todos os dias à noite. Não mexi na terra, só dei uma fofada, não coloquei substrato, porque o objetivo é retirar, né? E refazer o vaso. Mas eu iniciei uma rega todos os dias à noite. Às vezes, tem hora que entra à noite, assim, lá para as 9, 10 horas da noite, quando já tá bem fresco o clima aqui, eu me lembro e venho aqui fazer essa rega. Por que que é importante essa rega contínua? Porque eu quero estimular esses pontos, né, esses troncos, a produzir, né, a brotarem. Então, qualquer resquício de raiz que porventura tivesse lá embaixo, elas iam revigorar com a rega, com a água, né, todos os dias. E assim se deu. Pelo que eu notei, elas vão continuar estimulando, né? Elas vão continuar brotando, as raízes vão continuar aumentando. Eu vou continuar regando todas as noites, não importa, assim, que não pode, né? Nesse caso aí, as suculentas que estão ali, elas estavam tão desidratadas que elas não vão hidratar a ponto de encharcar com essa rega todos os dias. Não. E o objetivo é estimular o tronco a reproduzir os seus filhotinhos. Então, eu noto que foi ótima essa ideia de podar, não arrancar os tronquinhos, mesmo que estão ainda do lado do sol pleno, com esse sol escaldante que nós estamos tendo aqui. Então, foi uma decisão acertada. E aí, a única chance que eu tinha era molhar, regar todos os dias as minhas suculentas. E elas estão recuperando. Olha só, tem várias, ó, um tronco aqui, ó, cheio de mudinhas. Então, está em pleno processo de recuperação e eu estou, assim, apaixonada. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam esse vídeo e compartilhem com alguém que está precisando também de dicas simples, mas que funcionam para recuperar o seu jardim de suculentas. Se não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal e venha fazer parte do meu canal de orquídeas, cactos e suculentas. Ficou um pouco escuro, eu peço desculpa a todos vocês, mas continue aqui no vídeo comigo. Por favor, se inscreva no canal. Por favor, compartilhe os meus vídeos para que eu possa continuar postando vídeos aqui de como está a recuperação do meu jardim de suculentas. São dicas simples, mas são dicas muito importantes de como cultivar suculentas de forma simples, no quintal, usando um adubo, usando um substrato comum que está acessível a qualquer pessoa, sem custos.
E eu agradeço de coração a todos vocês que estão comigo. Então é isso. Eu espero que tenha sido úteis as dicas de como, né, está recuperando através da poda drástica, como está reproduzindo as suculentas, que é o que eu estou participando aqui, eu estou vivenciando aqui no meu jardim. E desejo a todos, né, um ótimo dia aí com você e sua família e conto com seu apoio sempre. No mais, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!